Bom dia, pessoa! Seja muito bem-vindo ao Cafezinho com JA. Ó, manhãzinha gelada, um cafezinho gostoso para dar aquela aquecida. Por quê? Porque você é VIP e quem é VIP merece o melhor. Hoje estamos no 4º episódio da nossa jornada da liderança e vamos falar a respeito de um tema importantíssimo para nossas vidas, seja profissional ou pessoal. E eu gostaria que você me acompanhasse durante esses 5 minutinhos, porque esse conteúdo vai contribuir muito com o teu sucesso. E se você gostar do conteúdo, o que você vai fazer? Você vai curtir, você vai comentar e você vai compartilhar e vai dar aquela força para o seu amigo JA. A comunicação ela é uma força extraordinária para qualquer líder, para qualquer pessoa. O ser humano não vive sem comunicação. Sem a comunicação, nossas vidas serão vazias e a nossa viagem vai ser uma viagem solitária, onde não teremos grandes atrativos, onde as coisas não fluirão. Mas para se comunicar de uma maneira que atraia a atenção das pessoas, você precisa atentar para a forma como você passa a sua mensagem. Não basta apenas emitir som, não basta apenas falar. Eu tenho que conhecer meu público, eu tenho que saber se o meu público está compreendendo a minha mensagem e tenho também que entender o que eu estou tentando passar. E aí você vai atentar para vários tipos de comunicação. Existem várias maneiras. Existe a comunicação verbal, existe a comunicação por escrito, existe a comunicação por sinais. São inúmeras as formas de comunicar. Mas eu tenho que buscar a comunicação mais adequada para aquele momento, para transmitir a mensagem de maneira mais assertiva possível. E para que você entenda melhor essa mensagem, eu vou falar um pouquinho a respeito de um homem extraordinário que transmitia sua mensagem com graça, que sabia usar as palavras como ninguém, chamado Jesus. Jesus era extraordinário naquilo que fazia. A sua comunicação era assertiva e ele sempre estava dando um show no momento dos seus sermões. Por que Jesus era tão assertivo? Primeiro porque ele se preocupava com as pessoas. Ele estava atento ao que as pessoas precisavam ouvir. E ele estava atento também à mensagem que ele gostaria de transmitir. E ele fazia questão de compreender se o seu público entendeu a sua mensagem. Ele não era apenas um líder que falava, ele também era um líder que ouvia. Ele tinha empatia. A mensagem de Jesus era transmitida com muito amor e compaixão. Por isso que ele era um homem extraordinário, por isso que a mensagem dele fala até hoje. Porque quando ele transmitia a sua mensagem, ele primeiro usava de linguagem que as pessoas compreendessem. Ele usava parábolas, ele usava exemplos do cotidiano, ele trazia uma mensagem de forma tão simplificada que as pessoas entendiam com a maior facilidade. E nós, como comunicadores, como nós temos transmitido a nossa mensagem? Você se considera um bom comunicador? Você se considera o cara que transmite a mensagem para os seus liderados e eles compreendem aquilo que você deseja que eles executem? Você consegue passar a mensagem para as pessoas e as pessoas elas são atraídas por essa mensagem? Como você se considera a nível de comunicador? A sua mensagem, ela consegue alcançar o coração das pessoas? E é isso que eu gostaria de responder com você nessa manhã. E para que você se torne um comunicador de sucesso, tem 4 pontos que eu gostaria que você atentasse. Para você se comunicar bem, primeiro ponto, simplifique a sua mensagem. Tem pessoas que dificultam tanto o modo de falar que a mensagem não é compreendida. Colocam palavras na mensagem que para que você entenda o que ele está falando, você tem que ir procurar no dicionário. E não é assim que deve ser. Olha para o exemplo de Jesus, ele impressionava as pessoas não por causa da dificuldade da compreensão da mensagem, mas ele impressionava as pessoas por causa da simplicidade. Ele usava parábolas, ele usava as coisas do dia a dia, os exemplos do cotidiano para que pudesse transmitir a mensagem e as pessoas compreender. Não dificulte as coisas. Não use palavras que não são palavras do cotidiano, porque você não impressiona, você dificulta. E se você dificulta, você não consegue passar a sua mensagem. Seja simples no falar, porque a sua mensagem será ouvida. O segundo ponto que eu gostaria que você atentasse é: observe as pessoas. As pessoas elas darão sinal se estão compreendendo ou não a sua mensagem. Você precisa atentar para o tipo de público que você está falando, você precisa atentar para a mensagem que você está transmitindo e precisa se colocar no lugar do outro, ou seja, praticar um pouquinho de empatia para entender se a mensagem está chegando, se está tocando o coração do outro, se está sendo compreendida. Porque se você não observar as pessoas, você vai focar tanto em você, em transmitir uma mensagem cheia de imponência, né, com muitas palavras difíceis, e as pessoas vão ficar em segundo plano. Ouça, um grande líder sempre tem as pessoas como primeiro plano. Porque líderes lideram pessoas. Então pessoas é que tem que ser o foco. Terceiro ponto, apresente a verdade. Não fique usando palavras persuasivas para tentar convencer as pessoas. Apresente a verdade, somente isso.
E quando você estiver apresentando essa verdade, acredite você também nessa verdade, que você seja a primeira pessoa a acreditar. Porque às vezes as pessoas transmitem uma verdade como se fosse uma mentira, sem vibração, sem alegria, sem estar fazendo aquilo com a alma. Ouça o que eu te falei ontem. Se você coloca o coração naquilo que você faz, tudo que você transmite vai ser forte, vai ser vibrante e as pessoas vão acreditar. Então não passe uma mensagem verdadeira como se fosse uma mentira. Quando você transmitir a sua mensagem, transmita com verdade. Baseie a sua mensagem em fatos e não permita que nada te tire desse foco. Uma mensagem transmitida com verdade, sem rodeios, sem jeitinhos, ela chega do outro lado de forma impactante e alcança o coração das pessoas. E o quarto ponto, para a gente concluir, busque uma resposta. Toda comunicação, ela tem que ter uma resposta. Quando você procura uma pessoa ou quando você se posiciona diante de uma equipe para transmitir uma mensagem, você está buscando uma resposta. Muitos líderes fracassam na comunicação, por quê? Porque eles são difíceis no ato de comunicar. Usam palavras difíceis, eles não se aproximam das pessoas, apresentam a verdade como se fosse uma mentira e não buscam essa resposta. Se você gostou do conteúdo, pessoa, o que você vai fazer? Você vai curtir, você vai comentar e você vai compartilhar. Esse é o nosso quarto episódio, mas amanhã nós estamos aqui com o quinto episódio. Que Deus te abençoe e que a graça dele seja contigo nesse dia.